Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje, conforme combinado, toda semana vai ter uma entrevista com um profissional da área de terapias, tá? Então hoje eu tô aqui na Terapias Energize com a Diana Gaida, a minha consteladora linda e escritora, que eu adoro. Então ela vai falar um pouquinho dela e depois a gente vai falar hoje sobre constelação familiar. Então, eu sou a Diana Gaida, sou terapeuta, consteladora familiar e de negócios, trabalho com realinhamento energético, também trabalho com hipnose condicionativa e regressão de memórias. Estamos montando grupos para iniciarmos os nossos cursos dentro da área holística, cursos de realinhamento quântico dos chakras, que é um curso novo que tem uma abordagem, uma proposta totalmente nova, e eu estou também trazendo para cá, a nível de certificado internacional, o curso de Jorei. E também estou trazendo a TPO, que é a Terapia de Purificação Okada, que é uma técnica desenvolvida por Mokichi Okada, um japonês, e dentro dessa forma de trabalho tem a Igreja Messiânica, que trabalha com o Jorei, e dentro da área terapêutica tem a TPO, Terapias de Purificação Okada, que é uma novidade na nossa região. Eu fiz a minha formação no Templo Luz do Oriente, em São Paulo, numa das minhas viagens para lá. E esta é uma terapia voltada a todos os terapeutas que têm intenção em trabalhar com a saúde. É uma abordagem totalmente diferente, uma abordagem totalmente nova, onde Mokichi Okada acreditava que a doença é algo que não tem necessidade de existir no corpo humano. Então, através de terapias, ele desenvolveu uma forma, uma técnica terapêutica, onde através da imposição de mãos, sem tocar no cliente, você trabalha todos os canais energéticos da pessoa, descristalizando essas máculas, essas energias densas, cristalizadas. E durante uma sessão de Jorei ou TPO, tanto faz, a técnica, mudam-se os nomes, porque Jorei é utilizado dentro da Igreja Messiânica e a TPO é uma abordagem de terapia. O paciente tem aumento de sudorese, tem aumento de batimentos cardíacos, e em algumas circunstâncias o paciente expurga algo através do vômito, aumento da quantidade de xixi, enfim, tem vários sintomas que são apresentados que caracterizam a eficácia desta terapia sobre o corpo humano. Que legal, Diana, vou querer fazer isso aí, gente, ó, bem legal, é uma terapia nova, a Diana está trazendo aqui para Chapecó, quem puder, experimente. Então, gente, vamos saber um pouquinho hoje da constelação com a Diana, tá? Diana, onde surgiu a constelação familiar? Então, a constelação ela surgiu através de Bert Hellinger, na época em que ele era padre da Igreja Católica, através de vivências, de estudos. Quando ele trabalhava, era nomeado pela Igreja Católica na África. Através de vivências na África que ele veio tomar compreensões mais profundas da existência do campo familiar, que essa eu acredito que é uma das maiores descobertas que um terapeuta da nossa era possa ter feito, porque até então todas as outras ferramentas terapêuticas elas não abordavam a questão campo familiar como um todo, abordavam um indivíduo perdido, sozinho no universo. E Bert nos trouxe a concepção de que nós pertencemos a um campo, de que nós estamos envoltos por uma situação, por uma necessidade, e posteriormente ele saiu da África, voltou para a Alemanha, onde iniciou os seus desenvolvimentos, aprofundamentos, e hoje a constelação familiar é um dos assuntos mais falados. Eu acredito que tem milhões de pessoas no mundo todo que
estão se beneficiando desta técnica fantástica por consequência do merecimento de Bert Hellinger, ao qual eu sou muito grata. Eu também, porque a primeira vez que eu fiz a constelação familiar, inclusive foi com a Diana, e foi uma coisa assim pra mim, eu saí, não dá pra explicar. Eu queria que todo mundo pudesse fazer uma vez na vida que fosse uma constelação familiar, que fosse uma vez só, porque muda muita coisa, não tem como explicar, só fazendo mesmo. Eu fico muito grata por você ser, além de minha amiga pessoal, minha cliente de terapia, de constelação, e eu partilho da tua ideia. Eu acredito sim que todas as pessoas deveriam pelo menos uma única vez fazer a constelação, se colocar à disposição, porque as elucidações, as retiradas de véus de Maia que nós temos sobre os nossos olhos é algo que muda totalmente o nosso ponto de vista, o direcionamento da nossa vida. Eu sei que falando dessa forma parece fantástico demais. As pessoas às vezes confundem constelação familiar com oráculo, por exemplo. Eu quero ter tal resposta, eu vou lá constelar. Não é dessa forma que a constelação funciona. A constelação não nos dá respostas. A constelação nos dá uma coisa ainda mais importante, ainda mais valiosa, que é liberdade, né? Eu acredito que só quem constela e se coloca à disposição de acolher esta liberdade, neste momento consegue me compreender. Com certeza. Então, como a Diana já quase respondeu tudo, eu vou fazer a pergunta igual para ela. O que é a constelação, Diana? E quando uma pessoa pode procurar a constelação para fazer? Qualquer pessoa pode constelar? A constelação familiar, ela não tem uma definição. Ela não é uma terapia, ela não é algo que Bert Hellinger consiga colocar em definições de palavras. Quando as pessoas me perguntam o que é a constelação familiar, eu costumo responder talvez da forma como eu consigo compreender a constelação, que ela é uma ferramenta terapêutica ainda em aberto, né? Então, esta é uma ferramenta terapêutica que pode ser utilizada por qualquer pessoa, em qualquer idade, desde que a pessoa esteja disponível, né? Em muitas circunstâncias é necessário que a pessoa tenha esta abertura para vir constelar e se colocar a serviço do campo, se colocar a serviço da compreensão, né? Porque muitas vezes as pessoas, nós, não só as pessoas, nós todos estamos ocupando lugares que não são nossos. Eu não ocupo o meu lugar de filha, neta, bisneta, tataraneta e assim sucessivamente. E quando eu me coloco à disposição da constelação, eu tenho que estar disponível para voltar a ocupar o lugar que é meu, de filha, de neta, de bisneta, de tataraneta, e que é muito difícil, mas extremamente bom, libertador, leve. Então, Diana, assim, para resumir, o que você acha que seriam os principais benefícios da pessoa procurar para fazer uma constelação familiar? Curas da alma, né? Se eu precisasse resumir em uma frase o que faz a constelação familiar, eu diria que a constelação cura a alma. É uma resposta bastante breve, mas eu acho que ela é grandiosa, e qualquer outra colocação que eu acrescente retira a nobreza do efeito que a constelação causa sobre as pessoas.
Então, Di, me fala uma coisa, qual que é a diferença da constelação em grupo e a constelação individual? Para quem ela é indicada? Essa é uma questão que eu recebo muito frequentemente dos meus clientes que entram em contato comigo. A constelação em grupo, ela tem uma abordagem totalmente diferente, onde pessoas representam nossos familiares, nossos ancestrais, a situação em que nós estamos vivenciando, e o cliente, o constelando, assiste, compreende e de algumas formas se absorve dessas libertações, dessas curas, dessas desconstruções que vão se dar no campo quando trabalhado em grupo. A constelação individual é uma abordagem onde a pessoa tem a oportunidade de compreender mais profundamente aonde está exatamente o ponto em que aprende fora do seu lugar. Dentro da constelação individual tem a possibilidade de o terapeuta conduzir a constelação individual para uma constelação mais explicativa, mais conversada. São duas abordagens totalmente diferentes. Eu não saberia dizer, não poderia dizer qual que é a mais indicada para qual caso, mas cada pessoa traz dentro de si dores, traumas, dificuldades, e existem dificuldades e dores tão grandes dentro da alma humana que muitas vezes a pessoa quer estar à disposição, quer constelar, mas não consegue, porque criou uma barreira de autoproteção frente àquilo vivenciado lá atrás e não consegue, numa constelação individual, se colocar à disposição do campo, largar, compreender, enfim. Então, nesses casos, eu acredito sim que a constelação em grupo se faz mais indicado. Porém, não existe terceirização de responsabilidade. Eu saio de casa totalmente, talvez até um pouquinho alheio aos meus problemas. Eu sento lá na cadeira, alguém constela por mim, eu não faço nada e a minha vida se resolve. É fato que não é dessa forma. Não vai acontecer. Não, se fosse fácil assim, eu acho que o mundo já estaria 100% curado, né? Com certeza. Então, desde que você se coloca à disposição de uma terapia, você chama para si, eu chamo para mim, a responsabilidade de mudar. Eu trago para mim a necessidade de criar coragem e começar a fazer diferente. As pessoas me perguntam muito o que é a constelação. Eu não sei explicar muito bem, mas eu explico segundo a minha compreensão. Eu costumo criar um comparativo com a nuvem que Steve Jobs criou, onde você pode lançar milhões de gigas de arquivos e lá vão ficar armazenados. Da minha compreensão que eu tenho sobre constelação familiar, é que nós, ainda crianças, às vezes ainda dentro da barriga da mãe, já sabíamos que pertenceríamos, que esta é uma das leis, das 5 leis da constelação, o pertencer, a lei do pertencimento. E nessa concepção, como é que eu vou dizer, nessa tomada de consciência do pertencer, nós estávamos talvez na barriga da mãe ou crianças sem muita coisa a fazer e começamos a baixar arquivos do nosso campo familiar, porque nós queríamos conhecer a qual campo nós pertenceríamos. Não tínhamos muita coisa a fazer, a sombra boa e água fresca, e baixando arquivos,
baixando arquivos e lendo, baixando arquivos e lendo, porque nesta nuvem, neste campo familiar, ficam armazenados todas as informações dos nossos ancestrais. Dores, perdas, angústias, absolutamente tudo. Assim como a minha vivência está sendo arquivada, de quem veio antes também foi arquivado. E um dia eu fiz um download de um arquivo dolorido, de um arquivo onde alguém perdeu, onde alguém foi injustiçado, onde alguém cometeu uma injustiça. E eu percebi que seja lá qual for a ação, a atitude que ocorreu lá no passado, eu percebi que gerou uma dor, um desequilíbrio no campo muito grande. E o que eu faço? Deixa que eu ajudo. A minha atitude e as atitudes de todos nós crianças que temos uma lealdade inquestionável para com os nossos é de ajudar. E eu tomo essa decisão, cresço, me torno adulta e tudo que eu consigo fazer é replicar dores, desencontros, algo muito semelhantes na tentativa de equilibrar aquilo que já foi vivenciado. Porém, não é possível mudar o passado. Não importa quanto nós nos esforçamos, não importa o tamanho da nossa dedicação, o passado não muda. E tudo aquilo que eu consigo fazer é transformar a minha vida, a minha vivência, no aqui, no agora, em uma vivência emaranhada, pesada. E quando eu constelo, eu tenho a oportunidade de entender que eu fiz isso e respeitosamente eu devolvo, eu faço um upload. Eu devolvo aquilo que eu estou carregando, eu ressignifico aquela decisão que eu tomei, talvez ainda dentro da barriga da minha mãe. E eu tenho a oportunidade, então, de criar oportunidades novas, totalmente minhas. Essas oportunidades são livres de dores, de condicionamentos familiares, né? Por isso que eu digo que esta é uma forma de libertação que só quem constelou consegue compreender. Porque nós estamos vivendo uma escolha que não é nossa. E imagine você que está aí me assistindo, imagine você que está aqui ao meu lado, nós daqui 20, 30 anos, hipoteticamente, olhando para um filho nosso e percebendo que ele está tomando decisões e chorando as mesmas lágrimas que nós, sofrendo das mesmas dores que nós. É óbvio que nós ficaremos tristes, né? Com certeza. É óbvio que para nós ficará pesado. E por que deveria estar mais leve lá atrás? Então, quando nós estamos dentro de uma vivência, de uma escolha para honrar os nossos antepassados, nós não estamos honrando, nós estamos tornando o nosso campo pesado. Porque se eu não quero que meu filho, que meu neto, que meu bisneto, que meu tataraneto chore as mesmas lágrimas que eu, como eu posso julgar que lá atrás os meus ancestrais querem que eu chore e sinta as dores deles? Acaso eu sou mais generosa que eles? Essa é sempre uma pergunta que eu faço aos meus clientes, para que nós compreendamos que na constelação é muito rápido. Quando nós realmente nos colocamos à disposição, é tudo muito rápido. Na primeira menção que eu faço em devolver o que não é meu, em devolver, em fazer o upload do arquivo, alguém vem e pega. Porque eles estão próximos, aguardando o momento. Os nossos familiares, os nossos ancestrais são amorosos, sim, assim como nós seremos com a nossa geração futura. E eles estão muito próximos. Na primeira tentativa, na primeira menção de devolver, nós conseguimos fazer este upload de volta ao nosso campo familiar, aos nossos arquivos dos nossos ancestrais.
É por isso, gente, que eu falo que fazer a constelação pelo menos uma vez na vida é uma coisa libertadora. A gente agradece muito a você, Diana, por hoje ter reservado um pouquinho do teu tempo para falar sobre a constelação familiar. No final desse vídeo vai ter as nossas redes sociais. Quem quiser marcar uma constelação familiar com a Diana vai ter o contato dela, o WhatsApp, tá? E a gente agradece muito a todos vocês que estão assistindo a gente e semana que vem teremos outro vídeo. Obrigada, Diana. Obrigada. Gratidão. Obrigada pela oportunidade. E até breve, gente. Até.